Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Deuteronômio. Voltando ao nosso estudo no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, onde paramos, vamos dar sequência, ainda que fazendo uma pequena recordação do que temos estudado nos capítulos anteriores, ou por último, no capítulo 9. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do conjunto de livros chamado Pentateuco. E esta palavra Deuteronômio nada mais tem de especial. É uma palavra de origem grega e que significa somente a segunda lei ou a repetição da lei. E o que encontramos neste livro de fato é isto. Moisés já prestes a ser recolhido desta terra, com o povo já junto ao rio Jordão, nas terras campinas de Moabe, se despede do povo, fazendo algumas exortações, relembrando toda a história do povo, ainda vai continuar no capítulo 10 e alguns capítulos à frente, fazendo alguma recordação, despertando em memória deles a história do povo e os feitos de Deus. E terminamos o capítulo 9 com o Senhor, por Moisés, alertando, deixando para nós a instrução do cuidado, de que quando o povo, ou nós mesmos, fôssemos abençoados, o povo de Israel conquistando a terra prometida, não viesse a se ensoberbecer, esquecer dos benefícios de Deus, e de que era Deus quem fazia tudo aquilo, e não era por sua justiça, não era pelos seus méritos. Pelo que reconhecessem que era tão somente por benignidade de Deus e em atenção do que Deus tinha prometido aos patriarcas, e também pelo seu grande nome, que ele não ia deixar cair nenhuma palavra por terra. Como também, interessante, que também o povo de Israel não se vangloriasse sobre os povos derrotados. Por quê? Na verdade, eles estavam sendo derrotados e retirados daquela terra num juízo de Deus, numa condenação, numa reprovação. Mas eles, que tinham eles que se orgulhar contra algum povo, sendo que foram rebeldes, murmuradores, contenciosos, o tempo todo da jornada no deserto. Então não tinham nada que se vangloriar de outro povo qualquer, mas em todo o tempo guardasse a lembrança que era tão somente Deus fazendo cumprir as suas promessas, que eles estavam assim sendo tão beneficiados e parecendo ter tanto poder sobre as outras nações. Continuando agora no capítulo 10, a história permanece. Moisés continua falando, e como já vimos antes, as palavras são repetitivas de outros livros, como Êxodo, como Levítico, como Número, são relembrados. E às vezes, nesse mesmo livro de Deuteronômio, Moisés fala uma vez, duas vezes, 3 vezes, onde o livro pode parecer sem interesse para alguns, ou até cansativo, mas não coloquem assim. Essa repetição é o cuidado de Deus, que estava operando em Moisés, em cuidados e atenções com o povo, porque não haveria mais oportunidade de se falar tão claramente como Deus falava com Moisés, e Moisés depois falava com o povo de Israel. Lembrando que é deste livro de Deuteronômio que temos muitas palavras que Jesus usou
quando expôs alguma coisa na luta contra o diabo, na tentação do deserto, ou ensinando ao povo, o Senhor mencionou palavras desse livro de Deuteronômio. E dezenas de vezes, em todo o Novo Testamento, vemos palavras de Deuteronômio sendo outra vez colocadas. Então esse livro é importantíssimo. É importantíssimo. Continuemos, pois, a história. Moisés lembra então ao povo de Israel, nos primeiros versos, toda a história do Monte Horebe, até o particular, de que ele subiu de novo ao Monte Horebe, a presença de Deus intercedendo pelo povo, de onde trouxe também ali as outras pedras que ele mesmo preparava e que Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos e assim apresentou ao povo. Observe isso, está nos primeiros versos desse capítulo 10. Mas ao mesmo tempo que ele fala de alguma coisa do passado, do início da jornada, no verso 6, como também em capítulos anteriores, ele vai reciclando, às vezes falando uma coisa no passado e uma coisa daquela ocasião ao final dos 40 anos. E assim que ele fala no verso 6, revendo a história de que Arão também foi recolhido e Eleazar, seu filho, assumiu o sumo sacerdócio e a jornada continua. Verso 12 em frente, até o final desse capítulo 10, Moisés fala diretamente, mais uma vez, argumentando, exortando, orientação objetiva das coisas de Deus. E como é que ele fala? Por exemplo, leiamos o verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma? É isso que Deus pede. E na continuação termina no verso 13 dizendo, para o teu bem. Todas as colocações de Deus, todas as ordens de Deus, nunca são de uma necessidade de Deus, mas de um bem sobre o povo. O anseio de Deus sempre é que nós estejamos bem diante dele. É o bem para nós, que nós escolhamos o caminho da obediência e vivamos. Na sequência, vamos mais em frente. Assim podemos estar frisando o verso 15, uma exortação à gratidão, com essas palavras: tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como nesse dia se vê. Continuamos. Circundais, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Verso 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. E vai exortações, como que na expressão de que o amor de Deus nos constrange a nós amarmos a Ele por todo o benefício que Ele tem feito. E assim se estende algumas argumentações até o final deste capítulo 10, em Deuteronômio. Tudo isso já vimos, mas é repetido. Moisés insiste, assim que insiste também no capítulo 11, já no primeiro verso, repete, dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem e não viram,
a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido. Mas a vós, vai dizer depois no capítulo 4, no verso 4, melhor dizendo, desse capítulo 11. Ou seja, Moisés está dizendo, foi para vocês que Deus apareceu, foram vocês que viram, e é com vocês que eu estou falando, não é com os seus filhos. Então era para eles estarem atentos, e depois vai dizer que eles deveriam estar instruindo os filhos em tudo aquilo que o Senhor tinha falado. E exorta-os ainda, verso 10, e faz uma comparação do verso 10 até o verso 18. A terra que vocês vão possuir é diferente do Egito. O Egito tudo plano, a terra era regada pelo rio Nilo nas suas fases diversas, nas suas cheias, pelo que o povo não tinha esforço no Egito, era só com lançar a semente e com o pé a juntar a terra, e a semente era regada pelo Nilo. Que facilidade! Mas agora saberiam eles que o Senhor alertava, a terra para onde eles vão é terra que emana leite e mel, mas é terra de montes, terra de vales, e a terra é enriquecida pelas chuvas que Deus manda. Então obedecessem eles ao Senhor para que as chuvas fossem normais e houvesse bênção na terra que estariam recebendo. Porque ao contrário, se não obedecessem, aí não choveria, Deus não mandaria a chuva. Então observe, a prosperidade deles, a bênção na terra dependeria também lá, a olhos vistos, se eles estivessem seguindo ao Senhor. Se não estivesse seguindo ao Senhor, o Senhor ia reter a chuva, não choveria, pelo que passariam grandes dificuldades. Lembremos que no tempo do rei Acabe, no tempo do rei, ou melhor dizendo, do profeta Elias, e um dos castigos foi justamente esse, a terra ficou sem chuva, 3 anos e meio, e quando Acabe queria lançar culpa sobre Elias, por ter proferido esta questão, dado esta ordem, ele disse, eu não, mas antes a sua casa, porque se desviou de Deus. E aí está uma palavra falada antes e depois cobrada, ou de fato o Senhor fazendo com que não chovesse, porque o povo tinha se desviado terrivelmente. No verso 18 em diante, nesse capítulo que estamos, verso 11, olha a insistência de Moisés, verso 18, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testemunho entre os vossos olhos. Verso 19, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso já foi falado, mas Moisés torna a insistir. Este é o cuidado que nós precisamos ter na geração que vivemos. Percebo muita preocupação dos pais formarem os seus filhos em questão de alimentação, questão de escola, questão de profissão, mas isso é deste mundo. E a exortação de Moisés para o povo de Deus era justamente que fizessem o ensinamento para os filhos das coisas de Deus e não deixassem isso insistentemente em todo o tempo. Com essa forma de dizer, ainda que não é para ser fisicamente, já dissemos, mas um processo de vida nossa em todo o tempo, tendo como que diante de nós a palavra de Deus, os seus mandamentos em toda situação, é que o povo deveria estar vivendo e assim ensinando aos filhos. Observe que pela luta de cada um nos tempos de hoje,
por causa do emprego, a necessidade de sobrevivência, obrigatoriedade de ensino público nas diversas situações, graus. Muitos estão sempre envolvidos, mas não com as coisas de Deus. E às vezes quando chega o domingo, escola dominical e outra atividade, aí quer descansar porque trabalhou muito, estudou muito durante a semana. Vamos considerar essas coisas. O tempo é difícil. Estamos como que no Egito, em aperto, não tendo tempo para nada. Parece que até o tempo para o Senhor escapa de nós, mas vamos insistir e tomar mais cuidado de não faltar o pão espiritual a cada instante, a cada dia na nossa vida. Ainda que, se tivermos somente uns minutos, que isso fosse possível, uns minutos só, e dedicássemos esses minutos para buscar o Senhor, já seria provisão para o dia inteiro. Portanto, lembremos de buscar o maná a cada dia. Quem colher pouco, não vai ter falta. E ainda que alguém possa colher muito, não vai sobrar, é porção cotidiana. Na continuação, termina o capítulo 11, outra vez com expressões de bênção e maldição, já falado em Êxodo, citado também em Levítico, e aqui de novo, que o povo deveria estar atento, porque diante deles estava o caminho da bênção e o caminho da maldição. Bênção, servindo ao Senhor e andando nos seus mandamentos. Maldição, desviando-se do Senhor, dos seus mandamentos. E isso é constante. Em Ezequiel é falado caminho da vida e caminho da morte. Capítulo 12. Já houve uma orientação anterior para o povo quando chegasse à terra de Canaã, exterminasse com os povos, não se associasse a eles de forma nenhuma, os expulsassem da sua terra e destruíssem toda forma de idolatria. Toda forma de idolatria. Mas interessante no capítulo 12 que, além de repetir isto, o verso 4 diz assim: assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Verso 5: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. Verso 6: e ali trareis os vossos holocaustos. E continua a palavra. Verso 7: e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão. Observe bem esse particular. O que o Senhor está dizendo? Quanto aos ídolos, os lugares sagrados dos povos de Canaã, destruir totalmente. Mas com o Senhor é diferente. Eles deveriam ir ao lugar que o Senhor escolhesse e ali tivesse como ponto de reunião, para ali buscar o Senhor, ali apresentar os sacrifícios, os holocaustos e levarem também as suas ofertas e cumprir os seus votos. Tão somente no lugar que o Senhor escolhesse. Verso 8 diz: não fareis conforme tudo o que hoje fizemos aqui, cada qual tudo que bem parecer aos seus olhos. Atenção, vivemos um pouquinho esse tempo, estamos regredindo. Não é para nós fazermos conforme parece bem a nós. Moisés alertou: não temos que fazer aquilo que nós achamos que é certo. Temos que fazer precisamente o que Deus está determinando. Isso aqui repete-se mais à frente. Vamos ver em Juízes que o povo esqueceu desta ordem, cada um fazia como achava por bem fazer. E que desastre vamos ver daqui a pouco em Juízes. E hoje nós estamos vendo isso. Cada um age de uma forma no chamado cristianismo, da forma que acham que está certo. E por isso tanta diferença de comportamento, tantas doutrinas diferentes.
É cada um fazendo conforme o que acha certo fazer. E não é assim. Todos têm que fazer como Deus está dizendo que é para ser feito. Andar nos seus mandamentos. Não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita. E assim o Senhor insiste no verso 13. Guarda de que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Verso 14. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos. Paremos. Repete sempre isto. Eu acho que devemos estar dando destaque a esse particular, porque espiritualmente, o lugar santo para buscar a Deus não é sobre a face da terra, mas é quando nós, em verdade e em espírito, buscamos a Deus, porque aí, em verdade e espírito, estamos como que entrando nos lugares santos, na Jerusalém celestial, no santuário de Deus. Observe que a tendência humana é consagrar um lugar. Ali, Deus fala, ou no monte, ou naquele outro lugar. Lá na Bahia tem um certo lugar, lá na Palestina é terra santa, ou em Roma é terra santa. E não é nada disto. Por isso, está tão claro esta expressão, quando diz, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos. Não é em quatro paredes, numa cidade, num recanto qualquer. Não. É em verdade e em espírito, entrando na Jerusalém celestial, que agora foi apresentado como o lugar onde Deus está recebendo o seu povo. E aquele que está em Cristo Jesus tem acesso aos lugares celestiais. E vemos muito aspecto, que é como a idolatria, objetos, terras, lugares, casas, sendo sagrados. Não, é somente Jerusalém, e a Jerusalém celestial. Palavra semelhante encontramos em Gálatas capítulo 4 também. E vai a insistência, dizendo, verso 17 do capítulo 12, nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu cereal. E continua a palavra. O que quer dizer isso? Aquilo que é do Senhor não pode ser comido em qualquer lugar, nem na nossa casa. Mas aonde? Estão somente lá, em Jerusalém, na presença de Deus. Verso 18, mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e continua. É interessante esse particular, com respeito a ofertas, dízimos, que muitos acham que eles podem fazer como entendem que pode fazer. E a palavra é simples, né, irmão? O dízimo e a oferta tem um sentido próprio. E às vezes nós vemos pessoas que fazem questão de comprar instrumento com dízimo, comprar som com dízimo, não sei o que mais com dízimo, porque é o setor que está trabalhando. Mas colocar na salva à disposição de Deus a oferta e o dízimo, às vezes não quer. Quer ele mesmo aplicar o dízimo naquilo que é o departamento dele. Isso é errado. É como comer o dízimo, entre aspas, que no tempo passado é o dízimo do cereal e tudo mais, nas suas próprias portas. E não trazem ao Senhor para ser administrado pelo Senhor, naquilo que o Senhor quiser fazer. Então observe esses particulares, as implicações de ordem espiritual dessas palavras. Mas o Senhor insiste em falando. No verso 21, tanto que coloca ainda, se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então, aí fala, degolarás as tuas vacas e tuas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tem ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme todo o desejo da tua alma.
Esse é o verso 21. Agora, indo ao verso 26. Porém, as tuas coisas santas que tiveres, os teus votos, tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher, e oferecerás os teus holocaustos, repetindo e insistindo, no lugar que o Senhor escolher. Na sua casa, você coma de tudo aquilo, aproveite, alegre-se com aquilo que Deus te deu, mas o consagrado, o voto, o dízimo, é levar para a casa do Senhor, no lugar que o Senhor determinou. Se estiver longe o lugar, antigamente pela lei, o povo espalhado pelo mundo, sim, tinha dificuldade de levar a Jerusalém constantemente as suas ofertas, os seus dízimos. Espiritualmente, isso hoje não ocorre, porque em qualquer lugar que estivermos, nós estaremos na presença do Senhor, se estivermos buscando a Ele em verdade e em espírito. Ali é a casa do Senhor, é na presença do Senhor. Mas no tempo passado tinha essa ordem. E é interessante que, se está dito isto no capítulo 12, é no capítulo 14, podemos passar um pouquinho à frente, ainda que voltaremos depois, capítulo 14, versos 22 em diante, é que o Senhor vai voltar a falar. Por exemplo, verso 22, certamente darás os dízimos, e segue a palavra. 24, e quando o caminho te for tão comprido, que os não possa levar, pois está longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Verso 25, então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. 26, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas e por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Observe, capítulo 12 falou, e eu pulei para o 14 para mostrar que repete. É um detalhe a mais. Se estiver longe, vende, guarda o dinheiro, ata na mão, para quando puder ir. E o povo israelita tinha ordem de tempo em tempo de ir até a Jerusalém. Quando for a Jerusalém, aí reverte o dinheiro naquilo que seria ofertado diante de Deus e participa disso, alegrando-se diante de Deus. Observe, irmãos, que se volta a falar, coma, porque na verdade esta forma de alimentação em conjunto, na presença de Deus, era como que o que se costuma fazer, uma festividade, uma reunião, uma confraternização diante de Deus. O ofertante, o próprio Deus, o ministrante, os sacerdotes, os demais que estivessem juntos, todo mundo participando da bênção de Deus, daquilo que era consagrado a Ele. Observe que volta para o povo, volta para o ofertante, tudo aquilo que ele ofereceu para o Senhor, que o Senhor, na verdade, não precisa, mas levando a Ele, o beneficiado somos nós mesmos. Agora, tanto no capítulo 12 como nesse capítulo 14, um verso sempre é colocado: lembra-te do levita, não desampare o levita. No capítulo 14, isso está colocado no final do verso 27, quando diz: não desampararás o levita. E voltando ao capítulo 12, que estávamos antes, nós vamos ver que o Senhor também diz a mesma coisa, insistindo para não esquecer do levita. Verso 19 do capítulo 12: guarda-te que não desampares o levita todos os dias da tua vida, todos os dias na terra. E assim passam estas ordenações. E vemos agora a continuidade no capítulo 13. Palavra que é falada, observe que parecem retalhos, porque é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim, o capítulo 13, lemos no verso 1, o Senhor por Moisés falando: quando o profeta
ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis. Verso 4, e continua. E o 5 diz: e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá. E continua. Vamos parar e voltar um pouco. O que o Senhor está falando? Se aparecer no meio de nós alguém chamando para servirmos a outros deuses, e até mesmo acontecer prodígios que esse profeta falso, ou profeta de outros deuses, e esses prodígios acontecer, o dito pelo profeta falso, cuidado, é Deus permitindo, para ver se vocês estão firmes nele ou não. É um mistério isso aqui, quão difícil, precisamos ter cuidado diante disso, mas a palavra está colocando aqui. Se alguém vos chamar para servir a outro Deus, um outro ídolo, a um outro que possa operar em lugar de Deus, Deus deixa acontecer sinais falados, mas é prova para nós. Precisamos ter cuidado. Estamos firmes no Senhor ou ainda estamos balançados? Será que outra vez o tempo de Elias volta, coxando em dois pensamentos? Quem é Deus? Jeová ou Baal? Sendo que por Baal poderia acontecer algum sinal. Assim entendamos que a palavra de Deus diz que no final dos tempos, que haveria o prodígio, sinais tais, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas onde está a firmeza nossa? É conhecermos o nosso Deus e andarmos nos seus estatutos. Por isso que se repete no verso 4, incisivamente, dizendo: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. Pronto, aí está a nossa firmeza, para não sermos levados por outra situação qualquer. Agora, no capítulo 18, temos uma outra palavra próxima dessa. Vamos ao capítulo 18, em torno do verso 20. No verso 21, está dito assim: e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Naturalmente também saber o que o Senhor falou. O verso 20, volto, está escrito assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Aí vem o 21. Como conheceremos? Verso 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Duas situações: falar em nome de outros deuses poderá acontecer, mas cuidado, é prova para nós, Deus vai permitir, provação. Agora, o profeta que falar em nome de Deus, que vai acontecer, ou que é esta a palavra de Deus, quando não for, não vai acontecer, não temam a ele. Entretanto, precisamos estar mais firmes nesse particular, porque há profecias que nós nunca veremos o seu cumprimento. Quando essas profecias se deslocarem no templo, bem distante. Imagine, por exemplo, se estivéssemos no tempo de Isaías falando daquele que viria, que não tem parecer nem formosura, ou que não teria parecer nem formosura,
mas era aquele que levaria sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz cairia sobre ele e nós seríamos sarados. Quem ouviu Isaías profetizar isso, nunca viu o seu cumprimento. Mas Isaías foi profeta de Deus. E o que ele profetizou aconteceu séculos depois, 600 anos depois aproximadamente. Então, além dessas duas instruções, precisamos ser prudentes, cuidadosos, porque há coisas que Deus fala e quando vai acontecer? Talvez muito longe, ou talvez numa ocasião que nós não vamos ver. Entretanto, mas hoje temos o Espírito de Deus, e é pelo Espírito de Deus que nós temos que conferir se a palavra é de Deus ou não é. Não precisamos ficar julgando o profeta, temos que analisar o Espírito que fala e ver se há comunhão entre nós e Deus. A palavra que Deus fala terá acesso e também confirmação do Senhor conosco, pelo que ainda que não venhamos a ver o cumprimento, poderemos, pela comunhão com Deus hoje, saber se a palavra é dele ou se a palavra não é dele. Vamos com calma e vamos vendo. Entretanto, na vida prática, podemos ver que há muitas profecias que não acontecem no tempo falado. Há acontecimentos que não são como Deus falou, então alguma coisa está errada aí. Deus não falou. E às vezes muito se fala em casamento, até profetizando que fulano é para fulana e fulano é para fulano. Coisas que a gente já ouviu, mas cuidado. Deus, mano, não está assim tão fácil e acessível a coisas tão naturais da vida cotidiana. Ainda que em comunhão com Ele podemos estar tendo dele uma palavra, mas profecias soltas desta forma, e vemos que não é nada de Deus, porque o fulano casou com outra, a fulana fica aí triste esperando o fulano, ou até mesmo orando a Deus para aquela tal morrer e ela poder casar com ele. Existe até hoje alguém assim em nosso meio. Isso não é de Deus. Então precisamos ter comunhão com Deus e saber hoje se a palavra é dele ou não é. Nas coisas pequenas dessa vida e principalmente nas coisas que são de ordem espiritual, em que está empenhada a nossa vida eterna ou a morte eterna. Precisamos ter mais cuidado. Voltando, portanto, ao item anterior que nós estávamos antes, no capítulo 13, quando iniciou o assunto do capítulo 13 com o profeta que fala em nome de outro Deus, vamos observar ainda, verso 6 até o verso 9, como o Senhor fala com severidade, e o Senhor não faz acepção de pessoa, quando diz, verso 6, quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outro Deus que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Observem bem, alguém muito próximo, incitando, induzindo, seduzindo para se desviar de Deus e servir a outros deuses, verso 8, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. É grave isso? Não é forte? Mas aquele que induz, que seduz alguém para se desviar de Deus, está cavando uma cova diante desse. É para a morte, e morte eterna. Então um juízo de morte não é nada injusto. Olho por olho, dente por dente, morte por morte. Está incitando alguém a se desviar de Deus. Observem isso.
pelo que todo conselho nas coisas de Deus tem que ser com muito cuidado, para aquele que dá o conselho não dê uma instrução que venha a afastar o outro de Deus. É um perigo, expõe o outro à morte. Assim também o verso 12, nesse capítulo 13, vai colocar a mesma situação, mas da seguinte forma: quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, que uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos, sirvamos a outros deuses que não conheceste. Agora não fala mais de alguém próximo, mas de alguém de outra cidade, que te convida a servir a outro Deus, que não é o verdadeiro Deus, Deus único, o Deus vivo, Jeová, aquele que é. Esse também, não só alguém, mas toda a cidade, isso sendo inquirido e confirmado que aquela cidade está se desviando de Deus e induzindo outras também a seguirem a ela, destruam a cidade. Tire o mal do meio de ti. Observe, irmãos, é o cuidado, o zelo de Deus para que o seu povo esteja atento, firme nele, e não aceite de forma alguma a continuação de alguém próximo que está induzindo outros a se afastarem de Deus. Continuando, capítulo 14, algumas exortações para que o povo não se esqueça da santidade de Deus, o que em Levítico é falado de uma forma bem mais detalhada, mas aqui volta a dizer, mandamentos que vimos em Levítico. Por exemplo, verso 1, filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Então, cuidado. O corpo, templo de Deus, não é para nós estarmos marcando nosso corpo, ferindo em uma situação de luto por algum morto, de forma nenhuma. Guardar-nos como sendo do Senhor. Continua a palavra em exortação de santidade e cuidado pelo fato de sermos de Deus. Aí vem o verso 3, nenhuma abominação comereis. Aí vem os animais limpos e os animais não limpos, como o verso 11, toda ave limpa comereis. Verso 19, também todo réptil que voa vos será imundo, não se comerá. E seguem as afirmações sempre, com cuidado com a santidade, com aquilo que é pureza. Em Levítico vimos que a ordem tem implicação não primeiramente física, ainda que esses animais, esses alimentos sejam impróprios, não têm afinidade com o corpo humano, entretanto o sentido das coisas espirituais. Cuidado com o que ouve, cuidado com o que vê, cuidado com aquilo que pode entrar dentro do seu ser como alimento e vai fazer parte do seu caráter, da sua personalidade, e sejam coisas imundas, vão te contaminar. Capítulo 15. O que temos no capítulo 15? Lembranças de coisas passadas que voltam. E é bom para nós vermos como que o Senhor é misericordioso e sendo benigno para conosco, Ele quer que nós sejamos benignos também com o nosso irmão. Isso já vimos anteriormente, mas aqui está como lembrança em repetição. Verso 1, ao fim dos 7 anos farás remissão. Já vimos que de 7 em 7 anos, o ano inteiro era ano sabático. E nesse ano sabático, o Senhor chama aqui de ano da remissão. E o que é que deveria ser feito no ano da remissão? Verso 2 diz, este, pois, é o modo da remissão.
que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Paremos. Se alguém deve a outro, o credor tem direito de receber isso durante os 6 anos. Mas chegou no 7º ano, o credor deve considerar já quite, paga aquela dívida, ela morre ali, ele perdoando a dívida daquele que o devia. Mas alguém vai dizer, mas que isso? E o Senhor vai falar, não lhe pareça coisa má isso, porque sou eu quem te abençoo, farás conforme o meu estatuto. E o Senhor vai dando detalhes desse ano da remissão, ou com respeito ao emprestar, ao ajudar o próximo. E o Senhor coloca, por exemplo, no verso 4, por que a razão da remissão? Periodicamente, de 7 em 7 anos, mas observe que isso é tempo de Deus, pode ser de mês em mês, de dia em dia, de hora em hora, de segundo em segundo, ainda mais quando alguém perguntou para Jesus, Senhor, até quanto perdoarei o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Num dia. E o Senhor disse 70 vezes? 7. Então, na verdade, esse ano da remissão pode ser de 7 em 7 anos, na lei, mas no sentido espiritual, em todo tempo devemos estar disponíveis a fazer a remissão do nosso companheiro. Verso 4 explicava assim, somente que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuíres. Confia no Senhor e usa de misericórdia com o necessitado. A ordem é essa, colocando os dias de hoje. Vamos ajudar para alguém não estar precisando, empobrecido. Mas, por outro lado, vão entender no sentido espiritual. Na verdade, alguém pode pecar contra nós e isso para ele, no juízo de Deus, é morte. É não poder participar da eternidade. Então, nós temos que estar com o coração já prontos a perdoar aqueles que nos ofendem, para que Deus também possa abençoar ele, perdoando como nós perdoamos, e depois perdoando a nós também, para ambos poderem ir ao céu e não ter o caminho fechado na eternidade, ou para a eternidade. Assim, verso 7, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, verso 8, antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Ajudar o próximo. Tem sentido espiritual, já disse, mas muitos colocam só no sentido espiritual e esquecem do material que é para socorrer também. Porque noutra palavra temos em João, na carta de João, que é isso, de dizer ao irmão, vai que Deus te abençoe e não suprires a sua necessidade. Não, supra a necessidade também terrena, como também a espiritual. Continuando, verso 9, um alerta de Deus, guarda-te, que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente, diz verso 10, lhe darás, e que o teu coração não seja maligno, e continua a palavra. O que quer dizer isso? Vamos supor que estamos no 5º ano de um ciclo, o próximo ano vai ser o 6º, e o seguinte, 7º, então se eu emprestar, daqui a 1 ano e meio, ele terá a dívida perdoada e eu não terei ressarcimento, então não vou prestar não. Hoje já estou no 6º ano, no mês de outubro, daqui 3 meses já é o ano da remissão, então eu vou emprestar agora, daqui 3 meses não vou ter isso de volta, porque é ano da remissão.
E o Senhor fala, não haja coração maligno, não haja malignidade, desconsidera o tempo, empresta, porque é o Senhor teu Deus que vai te abençoar. Quem dá ao pobre, disse Salomão, empresta a Deus. E Deus não precisa de remissão. Ele certamente pagará a sua dívida, se é que Deus pode, na somatória dos benefícios das dívidas e tudo mais, ficar devendo ainda a alguém. Isso nunca ocorrerá. Continuando, ainda falando do relacionamento com o próximo, no capítulo 15, verso 12 até ao verso 16, está colocado: quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano, o ano da remissão, o despedirás forro de ti, ou seja, livre de ti. E quando o despedires de ti forro, livre, não o despedirás vazio. Verso 14, liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, aquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Que entendemos? Se alguém vier a ser necessitado e com isso ficar até como escravo dependente de alguém entre nós, mas no tempo devido ao 7º, no ano da remissão, que já explicamos, não é fisicamente 7 anos, mas pela graça em qualquer tempo é esse tempo, precisamos deixá-lo livre, soltá-lo ao 7º ano. E quando o soltar, o despedir livre, não é vazio. Vamos colocar na mão dele tudo aquilo que ele necessitar, conforme o bem que temos recebido também. O que comer, o que beber, para que vá e tenha sustento no tempo dessa adversidade ou para se levantar também. E assim termina esse capítulo 15, nessas palavras do ano da remissão. Mas também aqui nós vamos interromper o nosso estudo para continuar na próxima oportunidade a partir do capítulo 16, que ainda será repetição de coisas do passado, e no particular, o capítulo 16 vai tratar de 3 festas solenes que Moisés repete ao povo, exorta o povo a não esquecer, com alguma coisa nova que vai ser decretado. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.